Olá, turma, boa tarde. A gente está aqui hoje para a nossa aula de português, certo? Nós vamos estar hoje no capítulo 11, vendo alguns temas, certo? E nós vamos iniciar por modos verbais. Releia um trecho do manual, lá na página 36. Você quer testar os seus reflexos? Então, peça para um amigo bater palma bem na frente dos seus olhos e tente não piscar. Piscou? Tente de novo e de novo. As palavras em destaque são substantivos, adjetivos ou verbos. Peça, tente. Essas palavras são o quê? São verbos, porque é uma ação. B. Essas palavras expressam instruções, avisos ou sugestões. Qual desses? É instrução, né? Porque está sugerindo como deve ser feito. Segunda questão. Assinale as frases cujas formas verbais estão no modo indicativo, ou seja, expressam certeza. Os alunos fazem o projeto na biblioteca. Expressa certeza a palavra fazem? Outra, se eu fizer o bolo, irei ao aniversário. Se eu fizer, não tem uma certeza, aí tem o se. Então, não marca essa daí. Minha amiga saiu de casa cedo. Ela está afirmando, então é certeza também. Faça silêncio. É uma certeza? Não, é uma instrução. Outra, os músicos cantaram lindamente. Cantaram. Sim, certeza. Arrume a mala para a viagem. Arrume é o quê? É uma ação, uma instrução. Então, não. Os modos verbais indicam a forma como o interlocutor se relaciona com a ideia que quer expressar. Elas são classificadas como imperativo, indicativo e subjuntivo. Imperativo é quando é uma ação verbal expressa ordem, pedido, conselho ou instrução. Imperativo. Indicativo é quando a ação verbal expressa certeza, ou seja, envolve um acontecimento dado como certo. E o subjuntivo é a ação verbal expressa dúvida, possibilidade ou hipótese. Um exemplo de frase que tem imperativo: guarde os livros agora. Você está o quê? Pedindo, ordenando, é imperativo. Indicativo é quando você tem certeza. Eu guardo os livros. Uma frase. Subjuntivo. Espero que ele guarde os livros. Espero que ele guarde, ou seja, que há a possibilidade, que não tem totalmente uma certeza. Página 37. Assinale as frases cujas formas verbais estão no modo subjuntivo. Que é subjuntivo? Subjuntivo é quando não tem certeza. Fui ao cinema ontem. Aí tem uma certeza. Se eu cantasse, poderia participar do festival. Próximo, minha mãe disse que posso ir ao mercado. Talvez ele chegue mais tarde. Talvez ele chegue mais tarde. Coma os legumes. E a última, se tiver vontade, o vento tá que tá. Comerei os legumes. 4. Reescreva as frases substituindo as formas verbais em destaques por outras que indiquem certeza. Faça as alterações necessárias. Imagino que ele tenha saído. Então, você vai trocar tenha saído por vai substituir por, que indique certeza. Imagino que ele tenha saído. Você vai dizer o quê? Ele saiu. B. É possível que eu guarde o caderno. Certeza. Você vai ter que transformar essa frase em certeza. C. Talvez eu faça o bolo. Você tem que transformar essa frase em certeza. Exemplo, eu faço o bolo. D. Possivelmente eu volte atrás na minha decisão. Uma frase, você vai ter que transformar essa frase em certeza. Quinta, reescreva as frases substituindo as formas verbais em destaque
por outras que indiquem ordem ou pedido. Faça as alterações necessárias. Espero que você traga os presentes. Ao invés de espero que é uma possibilidade, você vai dizer traga os presentes, que você vai ter que indicar ou ordem ou pedido. Talvez você devesse ligar para os seus pais. Tira aí talvez você e bote o quê? Ligue para os seus pais, indique a ordem. C, gostaria que você falasse mais alto. Você vai modificar aí. Espero que você faça a torta de chocolate. Modifica também. Passando lá para a página 38, temos aí uma entrevista, que é, confira a entrevista da Super com Michio Kaku, cientista e autor do livro Física do Futuro, certo? E aí tem um pouco falando sobre ele, certo? E vocês devem ler para depois responderem. Onde e quando a entrevista foi publicada? Vocês vão ler direitinho para saber onde e quando ela foi publicada. Tem dizendo que é no site da revista, tá? Tudo aqui tá no final, ó. No site da revista, super interessante. Quando? Também tem a data aí e o ano. Quem fez a entrevista? Quem foi que fez? Foi a autoria dada da redação da revista Super Interessante. Quarta, quem é o entrevistador? Quem está recebendo as perguntas? Ou quem é entrevistador? Não, quem é o entrevistado, perdão. Quinta, o que possivelmente motivou a entrevista? Foi a vinda de Michio Kaku ao Brasil ou o lançamento do livro Física do Futuro de Michio Kaku? Sexta, o título da entrevista. Ele apresenta o assunto a ser abordado? Não. Ele revela quem é o entrevistado? Sim. Faz o convite ao leitor para conferir a entrevista? Também. Então, aí tem duas opções corretas. Sétima, releia a linha fina. Loja de órgãos humanos, carros flutuantes e um software que impede os outros de ler seus pensamentos. Tudo isso soa como ficção científica, mas não passa de ciência. É o que afirma o cientista Michio Kaku em seu novo livro Física do Futuro. Os termos sublinhados. Antecipa o que Michio Kaku diz a respeito das respostas? Sim. Expressa a visão da revista sobre o assunto? Não. B. Por que essa ideia soa como ficção científica? Porque as previsões do entrevistado parecem impossíveis de se tornarem realidade, sendo dignas de uma obra de ficção científica. Oitava, as previsões de Michio Kaku são para que ano? Você volta lá na entrevista, vê lá o ano e coloca aí. 9. Como podemos diferenciar as perguntas feitas pela redação da revista das respostas dadas por Michio Kaku? Como, além de terminarem em ponto de interrogação, as perguntas estão destacadas em negrito. 10ª. Quantas perguntas a redação da revista fez ao entrevistado? Aí vocês voltem lá, contem direitinho e coloquem aí a quantidade correta de perguntas. 11ª, que é a 11. Michio Kaku afirma que em 2100 o ser humano conseguirá mover objetos com pensamento, materializar coisas e até mesmo produzir outros seres humanos. Essas mudanças podem trazer consequências à vida em sociedade? Sim. Agora, quais? Aí você vai colocar aí quais você acha que poderia trazer, quais consequências poderia trazer. 12. Com base no texto lido, responda às questões. De acordo com Michio Kaku, o que o ser humano já consegue criar em laboratório? Voltem lá e vejam. Vou citar aqui alguns exemplos. Ele fala aqui pele, ossos, e ele vai falar sobre outras coisas, certo? B. Que órgãos ainda são um desafio para a engenharia genética? Quais são os órgãos? Os órgãos mais complexos, como os rins e cérebro.
C. Em quantos anos será possível projetar geneticamente crianças? Em 20 anos. Certo? Que foi aí a data da publicação da entrevista. Segundo Michael Cook, as carreiras do futuro serão aqueles que não podem ser executados por robôs. Que característica um profissional deverá ter para ser bem-sucedido no futuro? O profissional bem-sucedido deve exercer o seu trabalho demonstrando imaginação, criatividade, liderança, etc. Entre outras coisas, né? B. Pensando nessas características, cite 3 profissões atuais que poderia ter sucesso em 2100. Você. Aí, me diga aí uma. O escritor, que tem muita criatividade. Professor também, estuda bastante, né? Precisa. Ator, artista plástico, cientista, músico, são uma das opções que vocês podem estar colocando aí. E por último, o conteúdo é de plural de palavras terminadas com S ou Z. Observe as palavras a seguir. Países e narizes têm o mesmo som, só que são escritas de maneira diferente. O plural das palavras terminadas em S ou Z é formado acrescentando-se S. Contudo, há palavras que terminam com S que não mudam, seja no singular, seja no plural. Exemplo, lápis, tênis, pires. Qual é o singular dessas palavras? Países e narizes, o singular. País e nariz. Que terminação foi acrescentada ao singular dessas palavras para formar o plural? Qual foram? A palavra países, narizes. O que foi acrescentado aí? E localize no caça-palavra o plural das palavras do quadro, que é feroz, nariz, pires, país, português, ônibus, rapaz, raiz e bônus. Vocês vão procurar aí no caça-palavras. A nossa primeira aula é até aqui, certo? Vocês podem estar mandando aí no privado da tia, para a tia fazer a correção. E mais tarde a tia estará mandando a nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau!